Este treinamento é muito importante. É um treinamento sobre boas práticas de fabricação e controle. Você já parou para pensar que o resultado das nossas ações é que determina a qualidade da nossa vida? Seremos tanto mais felizes, saudáveis, quanto praticarmos e respeitarmos leis divinas, leis sociais, leis laborais, e tudo isso está envolvido num só princípio: respeito mútuo. Quanto mais respeitarmos aquilo que nos é dado, tanto pela natureza, pelos princípios legais, pelas relações com as pessoas, mais felizes nós seremos. Por quê? Porque estaremos vivendo numa situação, num meio de respeito e gratidão. E as boas práticas têm a ver com isso? Claro que sim, porque boas práticas se aplica a tudo. E este treinamento você vai poder levar informações para a sua casa, para a sua comunidade, para o seu grupo escolar e poder nos ajudar a difundir métodos e processos de viver melhor, de ter uma vida saudável. E é exatamente por isso que as boas práticas entram em ação. Porque no nosso meio, no nosso ramo de atividade ao qual trabalhamos, boas práticas é fundamental. Boas práticas é uma legislação. Atente-se que para podermos atender ao público, para podermos abrir a porta de nossa empresa, estamos sujeitas a diversas legislações. Existe legislação sobre a qualidade da água, existe legislação para a coleta de lixo, existe a legislação para a saúde ocupacional, existe a legislação que é a RDC 216, que determina condições higiênico-sanitárias para que coloquemos o nosso alimento disponibilizado para o consumo. E aí entra as boas práticas, porque nessa legislação que está todo o passo a passo de como devemos nos portar, não só a nós manipuladores, mas como o ambiente, a estrutura, os equipamentos, os utensílios, o mobiliário. Em todos os lugares tem que haver boas práticas e ela passa então a ser não uma legislação, mas um programa destinado aos manipuladores de alimentos e às empresas que manipulam, fracionam, distribuem, armazenam, colocam à venda o produto preparado para uso. Então todos nós estamos sujeitos a esta legislação. E o que ela determina basicamente? Ela determina que coloquemos no mercado alimentos em condições higiênico-sanitárias de consumo e que não venham a trazer doenças e contaminações aos consumidores. Vamos entender então o porquê e como surgiu isso. Por que tantas legislações? Por que uma RDC 216 exclusiva para o nosso ramo? Porque na correria do dia a dia, hoje não se consegue mais preparar o alimento, cuidar das tarefas domésticas para que você possa levar o alimento e consumir no seu local de trabalho. Não dá mais tempo. As mulheres trabalham assiduamente, a família é composta pela renda do grupo familiar e todo mundo trabalha externamente. Trabalhando externamente, alguns se alimentam no seu local de trabalho, através de refeições fornecidas por empresas que fazem este trabalho de fornecimento de alimentos, outros se alimentam em restaurantes, em lanchonetes, enfim, externamente e não em casa. O que aconteceu? Aconteceu que, em decorrência deste mercado que foi muito acentuado, a mão de obra externa trabalhando, necessitando de alimentação, vários fatores intercorreram e começou-se a observar muita intoxicação alimentar, problemas de doenças, e o governo viu-se na necessidade de estabelecer uma legislação que determine quais formas de condutas necessárias para que todos aqueles que precisam se alimentar externamente o façam com segurança. E aí entramos nós, manipuladores de alimentos, sujeito a esta legislação. Não é nada complexo, é algo que está relacionado, como já dito, à higiene dos alimentos, à higiene do ambiente de trabalho, à higiene das bancadas, dos utensílios. Vamos entender um pouco dessa legislação e entender o porquê do manipulador
ter a consciência da importância do seu trabalho na cadeia alimentar, dentro do contexto do fornecimento de alimento ao consumidor, que hoje cada vez mais aumenta e precisa de empresas sérias e saudáveis internamente para oferecer saúde externamente. Então, com toda essa explanação, este treinamento abordará sobre higienização, sobre higiene. O que vem a ser higienização? Higienização é o ato ou o efeito de higienizar, de tornar higiênico ou limpo um ambiente, o local ou a superfície. E envolve também a higiene pessoal, pois estamos regidos por uma legislação que coloca o manipulador como o ator principal do sucesso de uma empresa do ramo alimentício. Por que higiene? Porque através dela eliminamos ou reduzimos drasticamente o risco de contaminação e de doenças veiculadas por alimentos. O ator principal somos nós, manipuladores, com nossa consciência sobre a importância do trabalho que realizamos e da correta higiene pessoal e ambiental. O que vem a ser contaminação? Quais os tipos de contaminação nos alimentos? A contaminação, ela pode se dar de várias formas. Contaminação física, decorrente de cabelo, pedras, parafusos, grampos e fechos de embalagens que caem sobre o alimento. Contaminação química, decorrente do contato de produto de higienização de limpeza perto de alimentos ou equipamentos e utensílios mal higienizados que impactam no alimento que está contido neles, além dos inseticidas. Contaminação biológica, gerada por fungos, vírus e bactérias. Contaminação ambiental, fezes, urina, pelo e secreção de roedores e incidência de insetos. A contaminação, ela pode se dar de duas formas: contaminação direta e indireta. A contaminação direta é quando o manipulador contaminado entra em contato com o alimento através da tosse, do espirro, do suor, do contato manual. A contaminação indireta é o contato do alimento com o material humano, como fezes ou urina, que é levado por insetos, como moscas, baratas, roedores ou utensílios mal higienizados. E o que vem a ser a intoxicação alimentar? A intoxicação é uma doença decorrente do consumo de alimentos contaminados. Ela ocorre entre 1 a 36 horas após o consumo e manifesta-se através de náuseas, vômito, dores abdominais e diarreia. Podem durar de 1 a 7 dias. E atente, muito importante, dependendo do estado físico da pessoa que consumiu o alimento e do grau de contaminação que ele tinha, pode levar até a morte. E isso impactar diretamente na nossa carreira profissional, na solidez e sobrevivência da nossa empresa. Com tudo isso que ouvimos, você está se perguntando: o que posso fazer para contribuir para a qualidade de vida das pessoas, para melhorar as minhas condições aqui na minha empresa e fazer com que a minha empresa possa se manter cada vez mais sólida, mantendo o meu emprego e fazendo com que tanto eu, quanto minha família, quanto os nossos clientes sejam felizes? É muito simples, é entender as boas práticas, saber onde ela se aplica e fazer o nosso melhor para que o cliente queira voltar sempre em nossa empresa. Entenda agora como nós, manipuladores, temos que nos atentar para que o alimento chegue ao nosso consumidor em condições de saúde, de alegria, de felicidade e ele retorne sempre. A Organização Mundial da Saúde define como saúde sendo o completo bem-estar físico, social e mental, e não a ausência de enfermidade. O que significa que nós temos que estar bem, saudáveis,
Para isso, exatamente, a empresa mantém o Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional, que é o PCMSO, para que estejamos cada vez mais acompanhados, isento de lesões, isento de doença, e esse programa é acompanhado anualmente. E nós temos que, através da nossa saúde, praticar os atos em conformidade com a higiene necessária para que o ambiente esteja isento de contaminação. Então, se a Organização Mundial da Saúde define o que é saúde e alia a saúde à higiene, é óbvio que as boas práticas estão ligadas à higiene. Higiene ou higienizar é manter o lugar limpo, você devidamente asseado e higiênico, é estar sadio através de um processo de limpeza seu corpóreo e do ambiente. Então eu tenho essa consciência de que a minha higiene impacta diretamente no trabalho que eu executo. A higiene que eu tenho na minha casa é suficiente para preservar a minha família? A higiene que eu tenho aqui no meu trabalho é suficiente para garantir alimentos saudáveis, parceiros e ambiente adequadamente saudáveis? Eu preciso rever os meus conceitos de higiene. Por quê? Porque eu, o homem, o ser humano, somos os hospedeiros das bactérias, dos micro-organismos que transferem esta contaminação para o alimento. Então veja aqui na tela quem somos nós em relação ao hospedeiro, à contaminação do nosso próprio organismo. Encontramos no homem bactérias benéficas, mas também outras que causam infecções, contaminam. O ser humano, ele possui contaminações, bactérias na pele, na boca, no nariz, ouvido, garganta, olhos, intestino, cabelo, mão, unhas e trato genital. Observe aí os tipos de bactérias encontrados em cada um dos nossos órgãos. No intestino, coliformes fecais, salmonelas, enterococos, no trato genital, Escherichia coli, enterococos, próteos, no nariz, Staphylococcus aureus, enterococos, na boca, enterococos, cândida, Escherichia coli, fungo, pulmão, Mycobacterium tuberculosis, e as mãos, o grande vilão dos negócios, veiculam inúmeros tipos de micro-organismos com um simples contato, ocasionando contaminação intermitentes através de bactérias, fungos e outros. Observem aí que as bactérias não são nem um pouco bonitas de se ver e também não são bonitas no momento em que as mesmas transferem doenças para nós e para o nosso organismo. Mas você pode estar se perguntando, que doença causa uma bactéria? É muito comum o médico detectar que a causa de uma doença provém de bactérias. Aliás, estudos apresentam que metade das doenças existentes são decorrentes ou causadas por bactérias, que, se não identificadas a tempo e devidamente tratadas, podem levar até a morte. A Escherichia coli provoca infecções urinárias, diarreia, colite hemorrágica, dentre outros. Salmonelas, tão conhecida e perigosa no nosso meio, ela causa febre tifoide, febre paratíficas e a gastroenterite ou salmonelose. Staphylococcus, o mais temido das bactérias, ele entra pela corrente sanguínea e pode causar até a morte. É encontrado na pele, nas fossas nasais, provoca desde uma simples infecção, como acne, furúnculo, celulites, até pneumonia, meningite, endocardite e outros. As doenças bacterianas podem ser adquiridas de diversas formas. Algumas patologias são transmitidas por bactérias presentes na água, outras no alimento, no ar. Temos também aquelas transmitidas por organismos como pulgas, carrapatos, roedores e insetos. Então, atente-se. Observe a proliferação de uma bactéria. Uma única bactéria, em questão de 7 horas, se transforma em 2.097.152 bactérias. Basta para isso encontrar a temperatura, o nutriente, o ar e o pH. Então temos que tomar muito cuidado, porque se no nosso organismo encontramos diversas bactérias, somos nós que temos que contê-las
através do nosso ato de higiene, o nosso ato e conhecimento sobre a necessidade de nos mantermos asseados. Então aí está ratificado o motivo pelo qual existem normas que determinam os procedimentos que temos que ter na nossa higiene pessoal e ambiental. O governo, ele determina as regras e ele exige que a empresa cumpra. A empresa adota essas regras, elabora procedimentos, instruções de trabalho, dá os treinamentos para que aquilo que está na lei aconteça no ambiente de trabalho. Então, isso é chamado de corresponsabilidade. Você que manipula alimento, você que ajuda dentro desta área, são responsáveis, considerados pela legislação como coautores e corresponsáveis. Nós não podemos deixar que uma norma que estabelece essa responsabilidade chegue até nós e a gente não põe em prática. Muito bem, como coautores da responsabilidade de termos alimentos sadios, temos que cuidar do nosso asseio pessoal e sermos perfeitos naquilo que fazemos, assim como zelar pelas condições do ambiente, a fim de que possamos cada vez mais mantê-lo limpo e sadio. Como é que cuidamos do nosso asseio? Através da higiene básica, aquilo que nós aprendemos lá na nossa casa, que tem que acontecer e a gente tem que trazer para dentro do ambiente de trabalho de uma forma sadia, educada e comprometida. A legislação, quando prevê a higiene dentro da RDC 216, ela prevê os cuidados pessoais, determina a necessidade do banho diário e este banho começando pela cabeça, passando por todo o corpo e se encerrando até os pés, o zelo com o banho necessariamente diário. Também define cuidados com os pés. Olhem e vejam que figura desagradável de ser apresentada, mas este é um pé que está com uma micose. Ao tomar banho, se eu não higienizar meu pé corretamente, se deixar o pé úmido, não secá-lo corretamente antes de vestir uma bota, provavelmente eu vou ter um problema como esse de micose. Agora vamos falar do maior vilão, infelizmente as mãos. Através das mãos é que manipulamos, mexemos com dinheiro, pegamos celular, pegamos nos utensílios. O cuidado especial com as mãos. A higienização correta previne inúmeras doenças, nós já ouvimos isso. E a mão é o órgão que mais vai fazer com que esses micro-organismos circulem. Quando devemos higienizar as mãos? Devemos higienizá-las ao chegar no momento do trabalho, quando chegamos da rua, vamos nos paramentar. Antes da paramentação, temos que lavar corretamente as mãos. Devemos lavá-la a cada troca de tarefa. Devemos lavá-la quando pegamos qualquer coisa que esteja no chão. Devemos lavá-la ao utilizar sanitários, ao manipular dinheiro, ao pegar em celular, ao pegarmos em maçaneta quando estamos nos locomovendo de uma área para outra, de um estágio para outra, ou seja, numa mudança de tarefa. As mãos devem ser lavadas quando tocamos o cabelo, tocamos o nariz, tocamos os olhos, que não devemos fazer isso dentro da nossa área, isto é o próximo assunto. Devemos cuidar das nossas mãos quando espirramos. A partir do momento que tivemos que adotar sistemas de contenção do espirro, a mão é um deles e temos que prevenir. Então devemos lavá-la com sabonete correto, sabonete antisséptico, secar as mãos com papel toalha correto para que possamos depois fazer a nossa rotina, cumprir o nosso trabalho. Vamos fazer o passo a passo junto. Abra a torneira quando esta não for automática. Aplique uma quantidade de sabonete suficiente que permita a correta lavagem das mãos. Tenha atenção ao fazer isso, porque se você fizer de maneira acelerada, sem respeitar os passos, você vai ter parte da mão mantendo-se ainda com contaminação. Esfregue inicialmente as palmas das mãos, depois o dorso da mão direita com a palma da mão esquerda, o dorso da mão esquerda com a palma da mão direita. Entrelace os dedos, palma com palma e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso do dedo de uma mão com a palma da mão oposta. Segurando os dedos com o movimento, vai e vem.
Esfregue o polegar direito com auxílio da mão esquerda e vice-versa. Esfregue em movimento circular as polpas digitais e as unhas para frente e para trás na palma de uma mão e vice-versa com a outra. Esfregue o punho esquerdo com a mão direita. Esfregue o punho direito com a palma da mão esquerda. Friccionando bem, enxague as mãos com água potável, retirando todo o resíduo de sabonete. Seque-a com papel descartável, não reciclável. Utilize-se de papel toalha para fechar a torneira, se esta não for automática ou outro meio que a desligue sem o seu contato. Viram? Não é tão complicado, é uma questão de hábito e de se atentar à questão de lavar as mãos. Viram o momento que é necessário fazer a lavagem e a atenção na nossa rotina do dia a dia. Outro vilão também é a nossa boca, os nossos dentes, a saliva. É necessário muito cuidado. Primeiro, que se trata do nosso cartão de visita. O que queremos inicialmente não é só termos dentes sadios, mas bom hálito, termos uma aparência adequada. E os dentes comprometem. É necessário escovar os dentes de manhã, quando se levanta, após as refeições e antes de dormir. É necessário o uso do fio dental, é necessário consultar o dentista periodicamente. Observe essas imagens. Uma boca mal cuidada, os dentes não escovados, podem gerar a placa bacteriana, o tártaro, a gengivite, a periodontite, a cárie e o desagradável mau hálito. Agora observem esta cena que passaremos rapidamente. Isso é decorrente de um abscesso dento-alveolar. O que significa isso? Que o dente não foi escovado corretamente como devia, a cárie não foi tratada, a boca não foi higienizada e resultou numa infecção desta natureza, comprometendo até a vida da pessoa. Então, devemos cuidar da nossa boca, devemos evitar contaminação. O ideal é utilizarmos os antissépticos bucais. E quando falamos dos vilões, temos que ter um cuidado especial também com o couro cabeludo. Observe aí na imagem. A falta da correta higienização pode levar à dermatite seborreica. Acredita-se que a dermatite seborreica seja causada por infecções de fungos em pessoas com sistema imunológico enfraquecido e produção de sêbum elevada. Normalmente o fungo prospera sem incidentes, mas naqueles afetados pela dermatite seborreica, a epiderme responde desfavoravelmente à infecção, ficando inflamada, soltando grandes escamas de pele numa tentativa falha de livrar-se do fungo. Tudo isso seria eliminado com o banho correto. Então observam que aquelas instruções que nós recebemos lá em casa, da necessidade do banho, o capricho, o zelo, tem que ser aplicada. E hoje nós estamos recebendo essas informações e vamos levá-las para a nossa casa, para a nossa comunidade, o nosso meio, fazendo com que cada vez mais atos de higiene levem-nos a uma vida saudável, que é o propósito da nossa existência. Muito bem. Com todos esses cuidados, o que mais a legislação determina para que tenhamos o ambiente sadio e o alimento em condições higiênico-sanitárias de consumo? Ela não autoriza o uso de adornos, anéis, pulseiras, brincos, colares, não é autorizado. Não é autorizado uniforme com bolso, não é autorizado maquiagem, não é autorizado esmalte para manipulação de alimento, nem desodorantes com perfume, protetor solar com perfume ou o uso de perfume. Por que não é autorizado? Exatamente para não transferir este aroma ou odor para o alimento. E nisso se encaixa também a transpiração. Então, por que temos que tomar banho? Por que devemos consultar o médico periodicamente? Exatamente para estarmos sadios. E se temos transpiração forte, devemos procurar o médico, ele vai nos ajudar com isso e devemos cuidar, usando um desodorante inodoro que hoje encontramos no mercado. Então, vejam que é importante, é uma determinação legal. Quando o seu gerente lhe solicitar que retire o esmalte,
Não use a maquiagem, não é por uma vontade própria dele, mas sim pela determinação legal. Também determina a lei que os homens que manipulam alimentos não podem, dentro da área de manipulação, ter barba e bigode. Os cabelos, no geral, devem estar aparados, tanto homens, mulheres, protegidos com as toucas, mas barba e bigode deve ser evitado. Casos de visitantes que não vão estar manipulando o alimento, que venham adentrar ao nosso recinto de manipulação, eles têm que usar o protetor de barba e fazer o que tem que ser feito ali e já se retirar. Não é permitido. Outro cuidado especial é com o espirro. O espirro, ele é um jorrar de bactérias no alimento. E há uma contradição enorme sobre a melhor maneira de se espirrar dentro de uma cozinha. Então ouvimos nessa veiculação de informação que deve se espirrar colocando o nariz no cotovelo. Na área de alimentação isso não é permitido porque a bactéria vai ficar no uniforme. Outros já falaram, abaixe no chão e espirre no chão. É humanamente impossível, isso é totalmente proibido. Dentro de uma área de alimentação, como não há uma definição correta de como deve ser feito, no caso de uma necessidade de espirro, tente se afastar o máximo da área, dirija-se para outro local, utilize-se as mãos como proteção e higienize a mão imediatamente antes de qualquer operação. Então, o ideal mesmo é que você, numa bancada de alimentação, com todo cuidado, sem gerar barulho ou estardalhaço, vire-se de costa para a bancada, tente sair do lugar, contenha o espirro com a mão, higienize imediatamente. Outras maneiras podem vir a ser divulgadas e aí atualizaremos o nosso treinamento. Mas hoje, no momento, em função das controvérsias, a melhor forma de conter o espirro ainda é com as mãos, higienizando-se a seguir, não podendo deixar, não passando a mão na roupa. Então, higienize a mão corretamente, não passe nariz em vestimenta, não enxugue suor em vestimenta, a vestimenta tem que estar intacta para atender as necessidades da higiene dentro do ambiente e o alimento saudável. Estamos falando aqui de higiene. E higiene leva à imagem. E imagem está devidamente representada pelo asseio e zelo com o nosso uniforme. O nosso uniforme deve estar impecável, devidamente limpo, ser trocado diariamente e principalmente não deve ter bolsos. Atente-se que quando levar o seu uniforme para lavar, não deve ser misturada esta roupa de trabalho com sua roupa de uso pessoal. Atente-se com luvas também. Quais são as luvas autorizadas no nosso ambiente de trabalho? A luva térmica, quando você se utiliza dela para manusear um produto, um alimento quente. Como que eu posso usar essa luva? Obviamente, higienizando as mãos antes de colocá-la e mantendo a luva também higienizada. Após o uso, tirei a luva, guardo no lugar adequado, devidamente protegido e lavo minhas mãos novamente para poder continuar a minha rotina. Outra luva que é permitida é a de malha de aço, usado por quem manipula a carne, por segurança, mas ela tem que estar higienizada. Higienizar as mãos antes de colocar a luva, higienizar as mãos após tirar, manter a luva higienizada. E as luvas plásticas? As luvas plásticas são usadas na manipulação dos produtos de higienização no momento da limpeza em que vamos fazer dentro do nosso ambiente. Todas as luvas que são autorizadas devem ser trocadas periodicamente, quando do vencimento da validade ou quando de dano, de rasgo e assim sucessivamente. Falamos de tudo isso, falamos dessas exigências e iniciamos falando do PCMSO. O PCMSO é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Se você tiver com diarreia, tiver com um abscesso, se você tiver com tosse, resfriado, deve procurar o seu líder, seu encarregado, seu gestor, o supervisor da área e expor o seu estado de saúde. Ele vai analisar e vai direcionar você para alguma atividade que não manipule alimentos. Por isso temos o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, PCMSO, PPRA, tudo isso para preservar você, preservar sua saúde, preservar nossa empresa. Falando então da nossa saúde, agora vamos observar o que não é permitido no nosso ambiente de trabalho. Atente-se. Para evitar que transmitamos
contaminações ao ambiente e ao alimento, a legislação é clara. Hábitos não permitidos: cantar, assoviar, assoar o nariz, tossir, espirrar sobre alimentos, mascar goma, balas, palitos, enxugar o suor com vestimentas, tocar nos alimentos com a mão suja ou ferimentos expostos, experimentar alimentos com o dedo ou com utensílio usado na preparação, deixar expostos os alimentos já higienizados, colocar o alimento e utensílio no chão, utilizar-se de alimentos que caíram no chão, utilização de alimentos vencidos ou estragados, utilização de diversos alimentos na mesma área, os preparados com os a preparar, os já higienizados com aqueles que faltam ser higienizados. Isto não é permitido. Evite a contaminação cruzada. Utilizar na área de manipulação panos ou utensílios de outras áreas, ir ao banheiro de avental ou jaleco, fazer varredura a seco no ambiente, circulação de pessoas não pertinentes à área de manipulação, presença de animais. Falamos sobre a parte da higiene pessoal, extremamente importante e de nossa responsabilidade. Tão importante quanto é a higiene do ambiente. E aí entra toda a parte estrutural de móveis, utensílios, portas, janela, piso, lixeiras. Nós somos importantíssimos neste zelo para com essas coisas, na limpeza correta e na higienização correta. É por isso que nós estamos aqui, porque depois de nós ouvirmos esse treinamento, vamos falar sobre os produtos indicados para essa higienização. Vamos iniciar por uma área estritamente perigosa, que são os sanitários. A regra é: use, deixe limpo, para que o outro que venha use, deixe limpo, para que quando você volta encontre o sanitário limpo. Tenha muito zelo e capricho com o sanitário. Lave suas mãos após fazer suas necessidades e atente-se que um sanitário sujo pode levar contaminação para diversos lugares. E a higiene do ambiente, da área de manipulação, como deve ser procedida? Deve ser procedida com produtos profissionais, iniciando-se sempre através da lavagem do lugar. Pisos, paredes, bancadas devem ser laváveis e começamos o trabalho de cima e embaixo. Começamos a higienização pelo teto, parede, bancada e piso. Claro que sempre antes da higienização você remove os residuais mais densos, mais pesados, para que esses não vão para o ralo e fiquem entupindo e o local fique com uma poça d'água contaminada esperando ser escoada. Feita a remoção do residual maior, então procede-se à limpeza. Essa limpeza pesada se faz semanalmente e diariamente se faz a limpeza e a lavagem no mínimo na altura das bancadas para baixo. Mas você tem seu procedimento, a nutricionista local determina o padrão, você deve seguir esse padrão de acordo com o que ela estabeleceu. Independente disso, não é autorizado o uso de panos. Panos na nossa área de trabalho somente os descartáveis. O maior vilão da área de alimentação são as esponjas e as buchas. Conceito inadequado de uso. As esponjas, buchas, materiais utilizados tem que ser exclusivo da nossa área, não pode ser de outra área que venha para a nossa e nem a nossa que vá para outra área. As esponjas contêm o maior foco de contaminação. Elas devem ser trocadas semanalmente e diariamente após o uso jamais podem ficar em cestinhos com água, misturadas com detergente, conter resto de alimento. Após o uso, toda a higienização feita, lave as escovas, lave as esponjas. Mantenha a esponja por 10 minutos numa solução de Atlabil CL, numa solução de Atlasan Ipoá, que é um produto clorado, por 15 minutos. Depois você enxágua bem e vai para a utilização. Mas em hipótese alguma você vai poder utilizar essa esponja
com residual ou mantê-la úmida. A esponja tem que ser colocada de uma forma que após o uso ela esteja resguardada, secando para ser usada quando necessário. E se a rotina for acirrada e não der nem tempo de você pensar em deixar a esponja para secar, é sua obrigação ir usando, ir lavando, ir enxaguando, removendo o residual e não deixar em hipótese alguma ela parada em água com sabão, com detergente, com o que quer que seja, sem a devida sanitização. Então atente-se a esses detalhes e são muito importantes. Nós já falamos que o produto para uso nesta área e como qualquer outra empresa que se estabeleça como uma entidade jurídica, necessário se faz ser em produtos de uso profissional. Atente-se para não misturar produto químico. Nós temos um treinamento de manipulação de produtos químicos, que são os produtos de higienização. Assista esse treinamento para que você entenda melhor sobre isso. Não misture produto químico para fazer uma limpeza achando que essa mistura vai trazer o resultado melhor. Isso não é verdadeiro e pode gerar um acidente. Outra coisa importante observar é que o local da manipulação, os arredores, não podem haver empilhamento de caixa, não pode estar obstruído. Tem que haver uma circulação correta, tanto na área de manipulação, principalmente nas áreas que levam à parte de lixeiras, em parte externa. Por quê? Para não ficar esbarrando com lixo em caixa, em parede, e o cuidado especial de manter o local organizado. É o princípio do 5S, uma coisa para cada lugar para a sua coisa, com limpeza, com asseio e desobstruído. Também por questões de segurança, obviamente, isso é necessário. Jamais faça gambiarra. Arrume o que estiver quebrado, organize aquilo que precisar ser organizado e tenha o lixo devidamente separado por tipo, por categoria. É necessário que os resíduos sejam acondicionados em recipientes exclusivos com saco plástico dentro dele e mantido fechado. E seu acionamento deve ser por pedal, sem o contato manual. Separe o lixo pela categoria: orgânicos, resto de alimentos crus, com exceção de resíduos carnos. Recicláveis, papel, plástico, vidro, metal, sem maiores sujidades. Não recicláveis, resto de alimento preparado. Os reservatórios de lixos devem ser lavados e higienizados diariamente. E é óbvio que essa higienização requer uma água potável, uma água sadia. Toda higienização você vai se utilizar do método já definido pela empresa do consumo de água. Porém, a água para qualquer processo de higienização não pode ser água de chuva. Se for poço, este poço tem que ter todas as análises físico-químicas e microbiológicas para saber se a água está em condição potável de consumo. E o uso da água da rua é mais do que ratificado e permitido pelas análises que são feitas e disponibilizadas para nós usarmos tanto na alimentação, quanto consumo, quanto na operação de higienização. Então atente-se à qualidade da água também. Outra exigência, e de que você manipulador é extremamente importante, é o controle integrado de praga. Periodicamente, empresas contratadas fazem a dedetização do ambiente. Você deve observar o aparecimento de mosca, de barata, de roedores. Se viu que foi feita a dedetização, a desratização, no período está aparecendo insetos ou esses tipos de praga, automaticamente comunique seu líder e o líder deve pedir a presença dessa empresa para refazer o trabalho. Uma vez que ela fez, ela já ganhou para isso e ela tem a obrigação de garantir esse processo. Vamos ver o que os insetos podem gerar para nós. Insetos são transmissores de doenças. A mosca doméstica carrega nas patas agentes transmissores de doenças. Muitos insetos são hospedeiros de agentes causadores de doença. A mosca negra é portadora do patógeno da cegueira do rio. Os mosquitos alojam patógenos da malária, da dengue e da febre amarela. O piolho pode transmitir tifo. Pulgas podem causar encefalite e outras moléstias. A mosca tsetse transmite doença do sono. Os insetos podem atuar como vetores, ou seja, agentes transmissores de doenças.
de duas formas principais. Uma delas é a transmissão mecânica. Assim como as pessoas podem trazer para dentro de casa sujeira impregnada no sapato, a mosca doméstica pode carregar nas patas milhões de micro-organismos que, dependendo da quantidade, causam doença. Então, acho que ficou bem claro a importância da nossa higiene, a importância da higiene local, os cuidados com os vetores, a fim de que nossa empresa seja uma empresa reconhecida. E não somos só nós, funcionários, responsáveis, proprietários, que temos que ter toda essa atenção, mas qualquer pessoa que venha fazer uma manutenção em máquinas e equipamentos, uma visita, deve receber essas instruções e somente entrar em nossa cozinha, em nosso restaurante, na área de manipulação do ambiente, devidamente paramentado. E todos esses ensinamentos devem ser transferidos a essa pessoa. Ela tem que ter o cuidado com a barba, com a transpiração, com a aliança, com adorno, com o uniforme, paramentar-se corretamente, não pode entrar perfumado dentro da área de manipulação. Tudo aquilo que se aplica a nós, se aplica a um visitante. Esperamos que vocês possam ter uma visão diferenciada, apliquem as boas práticas, porque isso está ligado diretamente ao seu currículo. Quanto mais treinamento você tiver, sabedoria e saber transmitir o seu conhecimento na prática, mais valioso você é para a nossa empresa. Importante que você entenda que tudo isso é uma conjuntura legal, que a empresa está subordinada a ela, você também, o comércio, a indústria, todos os tipos de empresa que fazem manipulação estão submetidos. Então, uma vez você com um treinamento de boas práticas, vai lá no seu currículo, coloque isso. Só que não adianta nada colocar e na prática não executar. Então aproveita bem esse treinamento, faça bom uso das instruções, adeque os métodos e processos utilizados aí na empresa se for necessário, mas cumpra as boas práticas, que isso vai fazer com que seu profissionalismo seja visível. E agora, para elucidar praticamente tudo aquilo que nós falamos, o nosso consultor vai passar para você os produtos que são empregados em cada área, produtos profissionais de altíssima qualidade, todos eles homologados na Anvisa, com padrões definidos para que a sua empresa seja resguardada. Então, atente-se às instruções do nosso consultor, siga o passo a passo junto com o seu plano de higienização, faça bom uso dos produtos de higienização ATL, boa sorte e nos vemos em mais treinamentos.